Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra e hoje é a parte 2 do vídeo Indicações Absolutas de Cesariana. Se você não assistiu o vídeo parte 1 de Indicações Absolutas de Cesariana, pausa esse vídeo e vai lá assistir primeiro, que eu dou uma introdução sobre o que significa esse absoluta e já falo sobre 5 causas absolutas de cesariana na parte 1. E hoje a gente vai falar sobre outras 5 causas de indicações absolutas de cesariana. Antes de começar, eu quero pedir para você dar um like nesse vídeo e se inscrever no canal, que me ajuda muito na divulgação. E me siga nas redes sociais, que eu vou deixar aqui. No Instagram eu tô sempre postando bastante conteúdo sobre obstetrícia, parto humanizado e ginecologia e sexualidade também. Para recapitular, no vídeo 1 a gente falou de 5 indicações absolutas de cesariana. Placenta de inserção baixa centro total ou parcial, apresentação córmica durante o trabalho de parto, que é o bebê atravessado, prolapso de cordão, vasa prévia e herpes genital ativa durante o trabalho de parto. Então, se uma dessas 5 coisas acontecer, a melhor conduta é fazer uma cesariana. Quais são as outras indicações absolutas de cesariana que a gente vai comentar hoje? Essas duas próximas, então a 6ª e a 7ª, dizem respeito a cicatrizes no útero. Então, quando a gente tem uma cicatriz no útero, você tem um maior risco desse útero romper quando ele entra em trabalho de parto com as contrações. O mais normal, o habitual de quando a gente faz uma cesariana por qualquer motivo é cortar o útero na transversal. Mas às vezes existem algumas situações em que a gente acaba cortando o útero na longitudinal, ou seja, de em pé assim. E como as fibras do útero são organizadas de uma certa forma, quando você corta na vertical, essas fibras têm uma lesão muscular muito maior, então vai ficar uma cicatriz mais fragilizada do que quando a gente corta na horizontal. Então a primeira indicação que eu vou falar agora é quando por algum motivo essa mulher teve uma incisão longitudinal de cesariana ou de outra coisa, por exemplo, cirurgias intrauterinas. Não sei se vocês já viram aquelas cirurgias que dá para você fazer no bebê enquanto ele ainda está dentro da barriga da mãe. Para acessar esse bebê, às vezes precisa fazer esse corte na vertical e isso também, assim como cesarianas com o corte na vertical, vai causar uma cicatriz mais fragilizada nesse útero. A gente chama isso de cesariana corporal e não segmentar, que seria a habitual. Então, se você já teve, por acaso, uma cesariana dessa com corte na vertical, que a gente chama de corporal, ou se você já fez uma cirurgia intrauterina, né, do seu bebê, mas isso é super raro, mas enfim, é importante dizer porque é uma das indicações, como no tratamento da mielomeningocele intrauterino, você vai ter essa cicatriz. E nesses casos, quando tem essa cicatriz, a contração do útero no trabalho de parto aumenta muito o risco desse útero romper e daí não se corre esse risco e a indicação do parto vira cesariana. A 6ª indicação absoluta também diz respeito às cicatrizes do útero, mas por causa de cirurgias ginecológicas prévias. Então, é muito comum mioma, né? Mioma é um tumorzinho benigno do útero que algumas mulheres têm e que, dependendo do tamanho, da localização e dos sintomas, talvez seja necessário fazer uma cirurgia para retirar esse mioma para tratar a doença, para caso a mulher tenha dor ou sangramento irregular, ou seja um mioma muito grande, né? Que a barriga dela fica grande, porque às vezes tem miomas de 15 centímetros, assim. Então, às vezes, precisa operar o útero para tirar esse mioma. Dependendo da onde esse mioma está, do tamanho dele e do tipo de incisão que foi feita nesse útero, pode ser que não seja mais seguro essa mulher ter um parto vaginal pelo mesmo motivo da cesariana corporal, porque na contração pode ser que aquele lugar da cicatriz de onde tirou o mioma rompa. É importante entender que não é qualquer cirurgia de mioma que vai obrigar que você tenha uma cesariana e impedir que você entre em trabalho de parto. Existem miomas que são totalmente para fora do útero e que na hora de tirar fora esse mioma, você só tem que meio que cortar ele e pronto, você não vai mexer no músculo do útero. E existem miomas que são na parte de dentro do útero, que você, para tirar, faz aquelas cirurgias que é por dentro da vagina, não tem que abrir a barriga. Nesses dois casos, muito provavelmente, você ainda assim pode ter o seu parto normal. Mas naquelas cirurgias de mioma maiores, em que realmente cortou muito o útero,
isso pode sim ser uma indicação de cesariana. A nossa 8ª indicação absoluta também diz respeito à rotura uterina. Então, qualquer situação em que durante o trabalho de parto o médico identifica que esse útero está quase rompendo, e a gente chama isso de iminência de rotura uterina, também é uma indicação de cesariana. Porque se por qualquer motivo o médico identifica que está quase rompendo e a rotura do útero tem um risco muito grande para a mãe e principalmente para o bebê, ele vai fazer uma cesariana naquele momento para evitar que esse útero rompa. É possível romper o útero só com a cesariana normal? Com 1, 2, 3, 4 cesarianas prévias, mesmo que seja feito o corte normal na horizontal? É possível. Quanto mais cesarianas você tem, maior é esse risco, mas isso não é uma indicação absoluta de cesárea, porque por mais que esse risco vá subindo, ele ainda é um risco em absoluto muito baixo. Se vocês tiverem interesse sobre isso, tem post no Instagram e tem um texto no meu blog, que o site está aqui embaixo na descrição, explicando sobre esses dados e sobre risco-benefício de tentar um parto vaginal após 1, 2, 3 cesarianas. Então deem uma olhadinha lá. A nossa 9ª indicação absoluta de cesariana é quando a placenta descola e o bebê ainda está vivo e está longe de nascer. Por que eu falei desse jeito meio longo? Ah, mas não é todo descolamento de placenta, que a gente chama de DPP, que é uma indicação de cesariana? A grande maioria das vezes, sim, quando a placenta descola, você precisa fazer uma cesariana. Mas existem algumas situações em que não é a melhor via a cesárea. Por exemplo, se o bebê está quase nascendo e você identifica que rompeu, mas o bebê já está com dilatação total, já está lá embaixo, nascer por via vaginal vai ser mais rápido do que levar, anestesiar e fazer a cesariana. Então, nesses casos em que o bebê ele já está nascendo, é melhor fazer o parto vaginal mesmo se estiver descolado a placenta. E a outra situação é se o bebezinho já tiver falecido. Então, quando a placenta descola, ela pode descolar durante o trabalho de parto e ela pode descolar do nada no final da gravidez. É super raro, não se preocupem, mas existe, é uma das tragédias da obstetrícia, digamos assim, né? Se você identifica que essa placenta descolou e que o bebezinho já faleceu, talvez não seja necessário você fazer uma cesariana. Às vezes, quando descola a placenta, a mãe também fica instável, porque ela perde muito sangue e esse sangramento não para. Então pode ser que mesmo que o bebezinho tenha falecido, ainda seja melhor fazer uma cesariana, mas pode ser que não. Por isso que quando a gente fala sobre essa indicação absoluta de cesárea para descolamento de placenta, a gente coloca essas duas observações. Então, é indicado a cesariana absoluta, né? Para quando descola a placenta e o bebê ainda está vivo e está longe de nascer. Então ele não está já quase nascendo pelo parto vaginal. E por último, a 10ª indicação absoluta de cesariana é uma patologia, uma doença também, que chama acretismo placentário. O que é isso? É quando a placenta, eu expliquei para vocês que ela precisa estar encostada aqui no útero e que vai passando os nutrientes da mãe para o bebê nessa interface entre a placenta e o útero, certo? Quando o bebezinho nasce, e daí você vai nascer a placenta, né? Quando o bebê nasce e o tamanho do útero imediatamente diminui um pouco, né? Isso faz com que a placenta descole da parede. Então ela descola, fica ali dentro do útero e depois ela também nasce. Se vocês nunca viram vídeos, é só colocar aqui no YouTube, nascimento da placenta, que mostra a saída das placentas, né? Só que às vezes, por algum motivo, essa placenta, em vez dela só ficar meio que encostada aqui, ligada pelos vasos sanguíneos, ela realmente penetra esse útero por alguma alteração. Isso não é normal, tá? É como se ela invadisse mesmo o tecido muscular do útero, grudando profundamente. Então, quando você tenta tirar essa placenta, ela não sai, porque ela tá totalmente grudada. E se você força e arranca, você tira um pedaço do útero junto, e daí isso vai causar um grande sangramento, que não é normal e que a gente não pode arriscar esse tipo de situação. Então, é bem raro o acretismo também, só que ele é mais comum, ele vai ficando, né, mais possível quanto mais cicatrizes no útero essa mulher tem. Que no caso da sociedade, hoje em dia, né, o mais comum são múltiplas cesarianas. Então,
Quando a gente vai falar sobre ter um parto vaginal, que é melhor para a mãe e para o bebê, não é só pensando nessa gravidez, né? Quanto mais cesariana você tem, você está prejudicando e aumentando o risco de ter alterações nas suas próximas gravidezes. E uma dessas alterações é esse acretismo placentário. E inclusive, se vocês forem pesquisar sobre acretismo, existem situações muito dramáticas em que a placenta não só invade o útero, mas invade o intestino, invade a bexiga, a ponto da mulher ter que fazer uma grande cirurgia no momento do nascimento do bebê, que tem que ser planejado, com o cirurgião geral junto, e muitas vezes perder parte desses órgãos, inclusive. Quando esse acretismo ele é completo da placenta, nem é tentado tirar essa placenta, tem que tirar o útero e você perde o útero. Agora, quando é só uma partezinha que tá grudado, pode tentar tirar, mesmo que arranque um pedacinho, ainda mantém o útero como um todo, né? Mas é uma situação bem dramática e que, se você tem muitas cesarianas prévias e se você tem uma placenta que tá ali na região da cicatriz da cesárea, sempre é importante pesquisar acretismo. E se o acretismo ele é identificado, não vai se tentar fazer um parto normal, porque sabe-se que não vai sair essa placenta, e daí você vai ter que abrir a barriga para, tirar a placenta ou tirar o útero, enfim, e o risco de sangramento é muito grande. Então, nesse vídeo, recapitulando, nós falamos mais 5 indicações absolutas de cesariana, que são as 2 relacionadas a incisões no útero, cortes no útero. Então, se você fez uma cesárea prévia ou uma cirurgia intrauterina em algum bebê seu que tinha malformação, que o corte dessa cesárea foi em pé, que é bem incomum. Então, se você teve uma cesárea normal, não precisa se preocupar, porque não foi esse corte. Se foi esse corte, com certeza isso foi escrito no seu prontuário e te falado, porque todo mundo sabe que é uma coisa que vai afetar os seus partos futuros. A segunda coisa, quando você tem cirurgias prévias de mioma, mas não qualquer cirurgia de mioma, e sim aquelas que realmente cortam o útero, o músculo do útero. Então é importante sempre avaliar a descrição da cirurgia, né? Ou mesmo o seu médico te falar como que foi esses cortes que ele teve que fazer para tirar os miomas. A terceira que a gente falou hoje, que é a 8ª geral, é iminência de rotura uterina. Então, quando você tá num trabalho de parto, identifica que o útero tá quase rompendo. Daí você faz também para evitar que ele rompa. Quando a gente tem um descolamento de placenta, em que o bebê ainda está vivo e ainda vai demorar para nascer, daí, tanto por proteção da mãe quanto do bebê, é melhor fazer uma cesariana. E por último, o acretismo placentário, quando é identificado durante o pré-natal que essa placenta está grudada, está invadindo o útero, de forma que ela não vai descolar depois do nascimento. Então também precisa fazer uma cesariana. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e do vídeo anterior, da parte 1. Se vocês estão aqui assistindo esse vídeo e não viram o primeiro, dá uma olhadinha nele, está aqui logo antes desse vídeo, parte 2. E agora que vocês já entraram em contato com essas 10 indicações absolutas de cesariana, eu vou citar aqui só por alto algumas coisas que não são indicação de cesariana e que são as mais comuns que a gente ouve por aí. Se vocês tiverem outras indicações, entre aspas, que você quer saber se são indicações absolutas, pode deixar aqui no comentário que eu vou comentando embaixo se é ou não. Lembrando que isso eu expliquei no primeiro vídeo, mas que indicação absoluta é quando em todos os casos tem que ser cesariana. Então, em todos os casos de acretismo placentário que você identifica no pré-natal, o melhor é fazer cesariana. Em todos os casos que você sabidamente tem uma cicatriz vertical no útero, você tem que fazer uma cesariana. Não quer dizer que, em alguns casos disso, talvez seja melhor fazer cesariana. Isso é indicação relativa de cesariana, que não é o assunto desse vídeo, tá? Então, o que não é indicação absoluta de cesariana? Mãe muito grande, mãe obesa, mãe muito pequena, mãe muito jovem, bebê muito grande, bebê muito pequeno, bebê sentado, circular de cordão, que não é indicação nunca, né? Restrição de crescimento fetal, diabetes gestacional, hipertensão gestacional, uso de insulina, asma, pós-datismo, gestação após 42 semanas, inchaço nas pernas, trombose, trombofilia, SAF, uso de Clexane, cesariana prévia, 2 cesarianas prévias, 3 cesarianas prévias, 4 cesarianas prévias, cirurgia de miopia,
transplante de córnea, pessoas que são paraplégicas, cirurgias na mama, cirurgias no intestino, HPV, bolsa rota há 25 mil horas, bebê prematuro, parto que está acontecendo lentamente, está demorando para nascer, idade materna da mãe, uma mãe de 50 anos, placenta grau 3, líquido muito alto ou líquido muito baixo, enfim, existem 1 milhão de indicações de cesariana que na verdade não são reais indicações. É claro que em alguns desses casos, dependendo do caso, a melhor opção para aquela mãe, para aquela situação específica pode ser cesariana, mas não que você possa dizer que se é isso tem que ser cesariana, que é a definição de indicação absoluta, que é o tema desses 2 vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui embaixo o que foi a sua indicação de cesariana, pra gente avaliar se realmente foi uma indicação real ou não. E até o próximo vídeo.